Nós já ouvimos aquela expressão, plenitude dos tempos. Essa plenitude, ela vem do ventre de Maria. A plenitude é de Jesus, é o Verbo encarnado, é aquele que é por nós, como Salvador, como Libertador, como Messias. E nós sabemos que Maria foi a mulher escolhida por Deus para vir a este mundo e pelo seu ventre trazer a plenitude dos tempos, o Salvador. E na escolha de Maria, nós devemos pensar numa mulher que se ofereceu por inteira a Deus. Na sua imaculada conceição, na sua concepção imaculada, no dia 8 de dezembro, liga ao dia de hoje o nascimento da Virgem Maria. Maria nasceu por um desejo de Deus. Maria veio para cumprir a vontade de Deus. E nós temos o privilégio de ter em nossa paróquia a padroeira, a mãe de Maria, a mulher que Deus escolheu para trazer a mãe do Salvador a este mundo. E na história de Ana, nós temos que recorrer a Ana para essa realização de Deus. Na história de Ana, que esperou tanto tempo para ter um filho, que Deus a agraciou com Maria, que significa Senhora da Luz, e Ana, ela teve que esperar 20 anos para que Deus desse a ela o maior desejo que uma mulher tem, ser mãe, dar a luz. E Ana soube pelo aviso do anjo. O anjo falou a Ana que ela estava grávida, e ela teve que guardar esse segredo por muitos e muitos anos, até Deus vir a Maria e dizer que ela foi escolhida como mãe do Salvador. O que nós devemos entender isso tudo é a preparação de Maria para ser a mãe de Jesus, para ser a mãe do Verbo encarnado, para ser a mãe do nosso Salvador. Então Deus escolheu uma mulher que fosse digna dele para trazer ao mundo o nosso Salvador. Então Maria, a mulher escolhida, a mulher preparada na casa de Ana. Nessa narrativa do Evangelho tem aquele monte de nomes que vão falar da descendência de Jesus. Jesus é da descendência de Davi, da casa de Davi virá o Salvador, que é da descendência de José que veio este Salvador. E Maria é da descendência de Arão, Ana. Então traz essa perspectiva para todos nós. E pensar em Maria, naquilo que ela foi para Deus, é muito bonito para nós. Nós devemos também, nessa festa da Natividade, nessa festa do nascimento da Virgem Maria, também ver a nossa vida como uma oferenda a Deus. O nosso oferecimento a Deus para que realize em nós toda a sua vontade, todo o seu desejo. E nós devemos buscar Maria como exemplo para todos nós. Ela respondeu a Deus. E quando traz essa perspectiva de várias pessoas que passaram até chegar o nascimento de Jesus, foram momentos turbulentos, momentos tristes, mas também momentos alegres. Então, quando chega o anúncio para Maria, muitas coisas aconteceram ao longo do caminho. Não é assim? Os profetas proclamaram, os reis disseram, e aí foi toda essa caminhada até chegar a Maria, a casa de Maria, e assim ela trazendo o Salvador. Mas Maria, ela não teve medo de dizer sim a Deus, porque ela foi preparada. Uma mulher que é preparada, ela entende aquilo que Deus quer, o Altíssimo deseja dela. Então foi assim a vida de Maria. E se relacionarmos a vida de Maria com a congregação do Verbo Divino, hoje nós estamos completando 148 anos de fundação, de vida e missão. Santo Arnaldo, nosso fundador, não foi por acaso que ele escolheu esse dia para fundar a congregação do Verbo Divino. Justamente pelo ventre de Maria viria o Salvador. O ventre de Maria traria o Libertador. Então Deus, na sua infinita bondade, pelo ventre de Maria, nos trouxe o Salvador. E Santo Arnaldo vai pensar desse mesmo modo, que é através do ventre de Maria que ele vai também conceber uma congregação religiosa.
vai pensar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós celebramos com toda a dignidade o nascimento de Jesus, que é o amor, que é a misericórdia, que é a justiça, que é a compaixão, que é a bondade, que é a solidariedade, que é a paz. Tudo isso nós encontramos em Jesus, a bondade infinita de Deus. E Santo Arnaldo ele vai pegar essa ideia de Maria como a mulher escolhida, também para celebrar esse dia com toda a dignidade, ser o marco da nossa congregação, que é dedicada ao Verbo Divino, a Jesus. E Santo Arnaldo, e ele ainda olha mais ainda, o Verbo Divino, ele tem que ser aquele que vai anunciar aonde Jesus não é conhecido. Se eu dissesse a vocês hoje, tem gente que ainda não conhece a Jesus. Se conhece a Jesus é muito superficialmente. E a ideia de Santo Arnaldo era criar uma congregação que fosse proclamar as maravilhas de Jesus, anunciar Jesus, proclamar quem era Jesus. E o lugar escolhido para ele, totalmente contrário àquilo que nós podemos pensar. Não é fácil ainda hoje, lá na China. Os primeiros missionários, na pessoa de São José Frei Nada Neto, foram para a China, um lugar de conflito, de uma negação, mas também de encontro, de esperança. O Verbo Divino, Jesus nos traz esperança em uma vida nova, em uma vida melhor. Quantos de nós recorremos a Ele em nossas aflições, em nossos sofrimentos? Pedimos a sua misericórdia, pedimos a sua compaixão. Nos maiores sofrimentos, nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nós recorremos a Ele, nós pedimos a Ele. Então Santo Arnaldo ele vai pensar uma congregação que fosse além fronteiras, saísse da sua casa fundacional, onde ela foi criada, essa congregação, para ir para o mundo, para anunciar. E naquela atitude de Maria, ela ouviu o anjo, ela escutou o anjo, mas Maria pôs-se a caminho, foi ao encontro de Isabel, para também encontrar com alguém que estava grávida pela ação de Deus, a ação misericordiosa de Deus em favor de seu povo. No encontro dessas mulheres também nos traz grandes perspectivas. É o encontro de uma jovem com uma senhora, que era difícil para ela estar grávida, mas para Deus nada é impossível. Então Deus realiza. Então você imagina também isso para a congregação do Verbo Divino, levar Jesus adiante há 148 anos, em lugares distintos. Primeiro, a nossa congregação ela já enfrentou um grande problema. O nosso fundador, ele é alemão, e ele não pôde fundar a congregação na Alemanha, por causa de um conflito cultural, que era um conflito cultural da época. Então ele teve que atravessar o rio Mosa para fundar a congregação na Holanda, num lugar chamado Speyer. E lá ele criou essa congregação, um padre diocesano, Santo Arnaldo Jansen. E ele tinha grandes devoções. E uma das devoções de Santo Arnaldo era o Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, que tanto ama, que tanto faz, que tanto realiza. Então Santo Arnaldo pensava sempre no distante, ir ao encontro dessas realidades. Então você imagina, para São José, os 5 primeiros anos da vida dele não foram fáceis lá na China. Ele achava que para lá na China era um inferno, porque não aceitava a missão, não aceitava falar de Jesus. Passados os 5 primeiros anos, ele se encontrou, e ele era chamado de Fu Shen Fu, em chinês significa Padre Feliz. Ele se encontrou com aquela cultura, com aquela realidade, e pôde realizar a missão que Deus confiou a ele, anunciar o Verbo Divino, anunciar Jesus àqueles povos, aquelas pessoas, ajudando a se levantar, a sair das suas realidades tristes e difíceis. Então nós devemos olhar primeiro para essa natividade da Virgem Maria. Maria, uma mulher preparada, uma mulher escolhida por Deus, para que ela realizasse o encontro de Deus com a humanidade. É do seu ventre que Deus vem ao nosso encontro. É do ventre de Maria que se realiza a plenitude. A plenitude é Jesus, é esse encontro com o humano. Jesus ele se faz um de nós,
para ser acolhido, para ser bem recebido e poder transmitir o amor misericordioso de Deus. Então Jesus se faz um de nós com essa intenção. Ao ser um de nós, é mais fácil ele realizar a vontade de Deus. Ele poderia vir pleno da graça de Deus, o Todo-Poderoso, mas ele acusou da humildade, da simplicidade em ser um de nós. E ele certamente aprende de Maria, uma mulher que se manteve intacta na sua simplicidade, na sua humildade, na sua generosidade em ser de Deus. Então imagina que Maria, uma jovem, ouvir Deus sem ver Deus, não viu Deus, mas sentiu a presença de Deus e se pôs a serviço, ouviu e se colocou plena para Deus, acolheu aquilo que Deus esperava dela, trazer-nos o Salvador, que Maria fez com muita dignidade. E nós devemos honrar esse dia de festa, é festa grande para todos nós. A Virgem Maria é digna deste culto, a Virgem Maria é digna deste louvor, como a nossa congregação. Pensar uma congregação também a partir do ventre de Maria, que nos trouxe o Salvador. E nós devemos, mais do que dizer, falar que nós temos fé. Nós falamos, nós professamos a nossa fé muitas vezes, não é isso? Professamos a todo instante. Mais do que professar a fé, é dar sentido àquilo que a nossa fé é. Maria deu sentido naquele que ela confiou em Deus e se colocou a serviço. E nós devemos fazer o mesmo. Nós confiamos em Jesus, nós acreditamos em Jesus, mas o que nos falta? Um testemunho mais verdadeiro, um testemunho mais autêntico daquilo que nós vivenciamos de Jesus. Eu disse que Jesus é amor, Jesus é compaixão, é misericórdia, é justiça, é paz. Então eu tenho que levar esse Jesus da paz, esse Jesus da misericórdia, do amor de Deus. Ele nos revela, ele nos deixa a conhecer plenamente a Deus, e assim nós estamos muito mais felizes ao lado de Deus. Mas Deus pede: você me conhece? Você poderia dizer, falar, expressar o rosto misericordioso de Deus, mas você expressa em favor do outro. Deus espera. Maria expressou a bondade de Deus nela, foi ao encontro de Isabel. E nós vamos ao encontro de quem? De que realidade? Maria foi plena da graça de Deus. Maria realizou a vontade de Deus. Se cumpriu aquilo que Deus falou no Antigo Testamento. Falava do Salvador. É a grande promessa que Ele nos fez. E nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos em favor do outro. Sarar, aliviar. Jesus, Ele salva, Ele alivia, Ele cura. Quem nós já curamos? Pela nossa confiança, pela nossa fé em Jesus. Quem nós já ajudamos? Por aquilo que nós acreditamos de Jesus. O que mais nós podemos fazer então? Em favor do outro. Deus espera. Não basta dizer, eu tenho fé. Quantas vezes nós já dissemos isso? Eu tenho fé. Mas prove agora a sua fé. Diz da sua fé em ações, em atitudes, em obras. É isso que Deus espera. Assim nós fazemos.